coletiva de imprensa com o técnico Leston Júnior. Leston, como que você avalia o desempenho da equipe na última rodada, principalmente falando sobre a goleada, né, sobre o São José? Foi talvez um jogo muito parecido com o que foi lá em São José dos Campos. O que talvez tenha sido diferente foi a nossa capacidade de assertividade, né? Já no jogo lá em São José dos Campos, nós tivemos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, e acabamos não conseguindo concluí-las, né, da forma que nós gostaríamos. E no sábado aqui, realmente nós tivemos um aproveitamento muito interessante, né? Nós controlamos o jogo, tivemos as melhores ações e nas oportunidades que tivemos fomos assertivos, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu atribuo a vitória à nossa capacidade de ser assertivo nas oportunidades que nós criamos. Nós sabíamos que era um jogo de suma importância para os nossos objetivos da classificação e os atletas foram merecedores por tudo aquilo que fizeram na preparação para esse jogo e, obviamente, que durante os 90 minutos. Nos últimos 7 jogos, né, o Santo André vem de 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Qual que é o principal fator aí dessa consistência? É a sequência do trabalho, né? Não tem como, às vezes a gente escuta, assim, naquele jogo lá da segunda rodada, a gente estivesse jogando assim, era impossível naquele momento a gente ter a performance que nós temos hoje, né? Essa performance, ela é consequência de uma sequência de trabalho, de uma implementação de um modelo de jogo, de uma assimilação por parte dos atletas, do comprometimento desses atletas com a ideia a cada semana, a cada jogo, né? Então, obviamente que essa sequência nossa, da metade para o final da competição, ela se dá ao fortalecimento de uma ideia que foi difundida lá atrás e que ela precisaria de tempo, naturalmente, para que a gente conseguisse ter o índice de performance que a gente tem hoje. Eu sempre digo que você não vai vencer todos os jogos, mas quanto mais consistente você se torna, mais próximo de vencer você fica, e é por isso que nesses últimos jogos a gente tem tido assim, um aproveitamento muito próximo daquilo que a gente entende ser o ideal. Professor, para você, quais são os pontos positivos da equipe, né, e aonde há margem ainda de melhora na competição? Eu acredito que nosso ponto forte tem sido coletivo. Não é? Se nós analisarmos todas as vitórias nossas, houveram mudanças na equipe. Né? Nós vencemos todos os jogos, as 4 vitórias nossas, todas foram com escalações diferentes. Pelo menos um atleta diferente, né? Ou por lesão, ou por opção, ou por suspensão, né? E isso é uma demonstração que o coletivo ele está sobrepondo as individualidades, vamos colocar assim, né? Então acho que eu preciso destacar essa condição coletiva da equipe e linha de melhora nós temos infinita. Eu sempre digo que a gente sempre, enquanto profissional, a gente sempre tem algo mais a melhorar. A gente só precisa estar receptivo a isso, né? A possibilidade da melhora, e a gente pode melhorar ofensivamente, a gente pode melhorar defensivamente, e é em cima disso que a gente tem procurado estimular o dia a dia dos atletas. No último boletim, né, de treino, você destacou bastante a entrada do Nelsinho, né, na ausência do Daniel. Fala um pouquinho sobre a importância que esse jogador teve no último jogo. O Nelsinho é um volante com uma característica de construção, né? É um jogador que tem facilidade no jogo curto, no jogo construído, né, de aproximação. E é uma característica que eu gosto bastante, né? E ele, além dessa questão, existem outros aspectos que impactam a presença dele, a capacidade de influenciar positivamente, a liderança, o arrojo, a coragem, né? Então é um jogador, assim como os demais, que cede a sua capacidade na totalidade para a equipe, e é sempre bom contar com esse perfil de atleta. Falando um pouquinho sobre o ambiente, né? A gente vê que o Santo André tem um ambiente muito bom entre os jogadores, né? O que é muito raro no futebol. Fala um pouquinho também sobre essa gestão de grupo. Eu sempre digo que no futebol as pessoas querem às vezes controlar algo que é incontrolável, que é o jogo, né? Ninguém tem controle sobre o jogo. O jogo de futebol ele é um caos. A partir do momento que o árbitro apita, as coisas muitas das vezes saem um pouco do nosso controle, em função de ter um oponente. Cabe a nós, então, controlarmos aquilo que é possível. E o ambiente interno ele é possível ser controlado, né? Desde que haja por parte de todos alguns valores que são inegociáveis, né? O respeito, a empatia, a cooperação, né? Então são valores que fazem parte do nosso dia a dia e isso vai criando uma sinergia
muito legal no ambiente interno, no treinamento, na viagem, no pré-jogo, no pós-jogo, né? Então hoje nós temos um grupo de atleta que sente a dor do companheiro, que fica feliz pelo bom momento que o companheiro está vivendo, e isso acaba impactando no campo, né? Então são situações que a gente precisa sempre destacar, né? E isso é possível porque há uma cooperação de gestão por parte diretiva, por parte da comissão e principalmente por parte dos atletas, né, por estarem comprando essa ideia da gente controlar sempre aquilo que é controlável, que é o nosso dia a dia. Professor, para finalizar, 2 jogos, 2 decisões, fala um pouquinho da expectativa para esse jogo contra a Patrocinense, o que fazer de diferente do jogo aqui em Santo André, e também fazer uma rápida análise aí sobre o último confronto também contra o Maringá. Bom, em relação ao jogo da Patrocinense, são 2 momentos distintos das 2 equipes, né? A Patrocinense passou por muita transformação desde lá, e nós não passamos por tantas transformações, mas evoluímos muito enquanto equipe. Então é um momento diferente, é um jogo completamente diferente, nós não esperamos facilidade, muito pelo contrário, esperamos encontrar muita dificuldade no jogo, por isso que a gente procurou fazer uma preparação muito voltada para isso, de muita mobilização, de muita concentração por parte de todo mundo, né? Então é importante que a gente tenha essa condição de fazer um jogo muito forte no nosso mais alto nível para que a gente possa ser merecedor de voltar de Patrocínio com uma vitória e, obviamente, depois tentar trazer essa decisão da classificação para o jogo do Maringá. Eu, desde lá do início da competição, sempre bati nessa tecla que a classificação ela só poderia ser vamos dizer assim, sacramentada nas últimas rodadas, pelo nível de equilíbrio que nós temos na competição. Talvez o Maringá foi uma única equipe que destoou nesse sentido, que conseguiu uma classificação antecipada, mas hoje nós temos 4 equipes brigando por 3 vagas. E essa definição, eu não tenho dúvida, que só vai acontecer na última rodada. Então é importante que a gente encare primeiro o jogo da Patrocinense e depois o jogo do Maringá como 2 decisões para que a gente possa ser merecedor de avançar à próxima fase da competição.